Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende para falarmos dos assuntos do mercado financeiro desta semana, uma semana importante, onde tivemos alguns assuntos muito relevantes aqui na cena interna e também lá no cenário externo. E hoje eu trago Aníbal Starek, que está comigo de novo. Tudo bem, Aníbal? Bem-vindo. Tudo bem, Rafa? Sextou. Sextou, vamos junto. Tudo certo? Como é que estão as coisas? Tudo certo, graças a Deus. Muita coisa acontecendo no mercado financeiro essa semana. E é sempre um prazer aqui poder ter essa honra de dividir um pouquinho a minha opinião. Imagina, o prazer é nosso dividir o seu conhecimento. Bom, vamos ao que interessa, né? A Bolsa acabou fechando em queda nessa última sexta-feira, mas uma queda que não acaba apagando a alta de 3,7% na semana, com o dólar caindo a 3,52%. Teve um dia de muita volatilidade, né? O dia 9, a última sexta-feira. O desempenho fraco não acabou apagando a alta de 3,69%, quase 3,70%, numa semana que foi marcada aí pela recuperação das bolsas internacionais e pelas disparadas dos bancos, né? Na esteira aí de muitas recomendações. Aqui no nosso cenário interno, tivemos ainda, com um peso um pouco maior, os ruídos em relação aos ajustes fiscais, né? O Renda Cidadã ficou para depois das eleições, muitas coisas acontecendo em relação ao Legislativo e ao Executivo. Paulo Guedes com Rodrigo Maia se reconciliaram, isso afetou positivamente os mercados, mas de fato está todo mundo ainda meio que pisando em ovos em relação à política interna. Isso acabou afetando, né? Porque foi uma semana de otimismo global, né? E geralmente a Bolsa Brasileira é muito influenciada, sobretudo pelos cenários americanos. Então, perdemos uma boa oportunidade, pelo menos essa é a minha opinião, de darmos uma estilingada aí, né? Estamos abaixo dos 100 mil pontos, a Bolsa fechou com um volume negociado de 27 bilhões de reais, um volume até um pouco maior que nas últimas semanas, aos 97.483 pontos, com uma queda de 0,45 na última sexta-feira. Mas perdemos os 100 mil pontos, né? Perdemos esse patamar importante, esse número relevante, tanto quanto suporte como resistência, mas é um número de força e estamos aí penando para voltarmos a ele. Queria saber um pouquinho do Aníbal, o que ele pensou aí da semana e o que ele tem visto aí nesses últimos dias do cenário para os mercados financeiros, não só aqui do Brasil, mas também lá fora, hein, Aníbal? Sua opinião, por favor. Vamos lá. Acho que você colocou bem que foram dois fatores, aqui falando de Brasil, né? Dois fatores, o externo e o interno, né? Externo, a gente teve uma situação positiva, acho que muito em função do que tem acontecido nas expectativas das eleições americanas. Tudo indica, as pesquisas indica que o Biden está um pouco na frente e tá caminhando para aumentar essa diferença, então os democratas na frente. É lógico que lá nos Estados Unidos não é que nem aqui no Brasil, que a eleição é cara ou coroa, 8 ou 80, né? As coisas não mudam tanto, as instituições lá são mais fortes, etc., mas muda muita coisa, né? E nesse cenário de democratas no poder, né? A gente vê o mercado pressionando o dólar para baixo, então a gente viu o dólar caindo frente a diversas moedas mundo afora. A gente viu os emergentes ganhando força, porque a China, principalmente, que é uma locomotiva, um motor aí para os emergentes, fica numa situação mais favorável, porque a gente sabe que o Trump não bate de frente com a China. É verdade. E, Aníbal, te interrompendo rapidamente, o dia de hoje foi o único dia em que o real teve valorização em cima do dólar em muitas e muitas semanas. Aí eu vou demorar uma hora para poder pesquisar aqui, mas no meu acompanhamento diário do do real dólar, o real teve hoje o seu primeiro dia de valorização frente ao dólar, eu digo no mundo, né? Não só altos e baixos, né? Mas no mundo inteiro. Mas o que isso significa? Era para termos uma valorização ainda maior e não essa pequena valorização que tivemos na semana, né? As outras moedas, sobretudo as emergentes, cresceram ainda mais. Eu falo do rublo, da coroa sueca, da coroa norueguesa, do peso mexicano, né? Ou seja, a economia brasileira poderia ter tracionado muito mais e
essa relevância na paridade real-dólar mostra o quanto ainda estamos atrás, né? Não, com certeza. Eu acho que é um movimento global, esse do dólar mais fraco, né? Mas aqui a gente enfrenta alguns problemas brasileiros, né? Que você comentou aí no início, que é essa relação política. Teve um estresse muito grande, o mercado financeiro deu uma demonstração ali de pessimismo quando teve essa história toda de uma possível proposta, nem chegou a ser enviada para o Congresso, mas de uma possível proposta de não pagar os precatórios para financiar programas de assistencialismo, etc. E parece que esse governo ele ouve um pouco mais o mercado, né? Então voltou logo atrás, a gente viu várias sinalizações durante essa semana, tanto a conciliação do Guedes com o Maia, quanto outras pessoas falando, e no sentido do respeito ao fiscal, né, que são as contas do governo. E isso influencia muito tanto a moeda quanto a Bolsa aqui, né? E esse foi um outro fator que eu acho que contribuiu para a Bolsa aqui brasileira subir, como você falou. A minha opinião é totalmente em linha com a sua, que a gente está até um pouco atrasado frente a outras divisas e frente a outras bolsas. Acho que a gente está perdendo uma oportunidade justamente porque a gente está muito preocupado com essa questão fiscal, né? E aí o que você falou, a gente pode ficar aqui horas e horas conversando sobre política, falando tudo aquilo que a mídia já tem falado. Eu acho que está na cabeça dos investidores, que essa questão do Bolsonaro está flertando com uma ideia mais populista, né? Aqui não convém defender um lado de direita ou esquerda, mas o mercado não gosta desse viés mais populista, porque ele acredita que, o mercado, né, acredita que foi um dos motivos da gente entrar nessa esteira ruim de gasto do governo e que está levando a gente a essa desconfiança toda, se vai cumprir ou não o teto dos gastos, etc. A gente vê que o Bolsonaro está ganhando popularidade, e existe um medo de que ele siga nesse caminho aí de não respeitar o teto dos gastos e a gente entrar numa trajetória que a gente já sabe qual que foi que trouxe a gente aqui, né? Sem dúvida. Eu acho que muito mais do que um viés para lá ou para cá, o que traz insegurança ao mercado é a instabilidade, né? Porque você fazer um projeto, e falando aqui da cena interna, como renda cidadã, ele, naturalmente, ele deixa o mercado em alerta. Mas quando você propõe uma nova forma de política social onde a sua fonte de renda, a sua fonte será algo que traz insegurança jurídica para os mercados, é que as coisas realmente se arvoram, né? Então, mais do que ser esquerda ou à direita, acho que não cabe isso para o mercado, né? O mercado ele é a favor sempre do liberalismo, ele é a favor sempre das políticas que incentivem as empresas, que desregulem o Estado, né? Que desincentivem. É mais pragmático, mais pragmático, né? Exato, né? Mas quando o mercado ele observa que o movimento do governo é de fazer uma política social baseada em insegurança jurídica, é que traz um ruído muito grande, né? E aí, fazendo o contraponto lá nos Estados Unidos, né? Que há também, essa semana, por exemplo, eu que sou um cara que olho muito os mercados lá fora, sobretudo os mercados de moedas, a gente teve aí na segunda-feira um tweet do Trump simplesmente colapsando o mercado, né? Quando ele tweetou dizendo que as conversas sobre a prorrogação do digamos, entre parênteses, o auxílio emergencial deles lá não teria mais conversas com o Congresso americano até as eleições. Isso colapsou os mercados, né? A Bolsa, o índice Dow Jones foi lá embaixo, foi uma queda, a vela de queda foi impressionante naquele minuto do tweet do Trump, né? Ou seja, esses ruídos eles acontecem, né? Mas, de fato, quando você propõe algo que não tem segurança jurídica, é que traz muita defensividade para os mercados, né? Agora, trazendo esse paralelo lá para o mercado americano, Aníbal, como é que você vê essa dificuldade também nos Estados Unidos em manter um diálogo? A gente sabe do peso político das eleições nesse momento, mas isso também vem trazendo um pouco de insegurança, né, para as bolsas americanas e também para o dólar. A gente tem adotado aqui uma política de ter um pouco mais de liquidez nas carteiras, justamente para estar pronto para uma oportunidade, caso ela venha. Talvez ela não venha, mas caso ela venha,
a gente poder comprar alguma coisa, enfim, fazer alguma coisa positiva, comprar que nem foi na crise, enfim. Pode ser que isso não venha, mas o Trump é um cara polêmico, assim como o nosso Bolsonaro, que é um cara polêmico, isso acho que não há dúvida. E num debate desse ele pode soltar uma coisa ou outra que pode fazer um ruído no mercado, né? Eu não acredito que, de novo, que seja um fator determinante assim, para a economia americana, se vai ser republicano, democrata, etc. Acho que as cartas meio que já estão na mesa. Mas é isso, ele é um cara polêmico, às vezes ele solta uma coisa diferente ali que num desmonte desse de posição, num susto ali, num ruído, possa ter alguma oportunidade. Por enquanto, eu acho que o mercado está comprando a ideia de uma blue wave, que chamam, né? que é realmente os democratas levarem o Senado também. Né? Como de olho aqui agora nos swing states, que a gente chama, que são os estados americanos que a gente não tem certeza se são democratas ou se são republicanos. Uma pista que a gente tem é ficar de olho em qual senador está ganhando, qual estado o senador está ganhando, né? se é republicano ou democrata, para a gente ter uma pista do que vai ser do presidencialismo. Mas é isso que você falou, é ficar atento, porque uma hora ou outra pode aparecer uma oportunidade no momento desse de vamos dizer assim, instabilidade, né? E a gente tem que estar preparado para isso, porque, como você falou, é um tweet, né? É de uma hora para outra, não tem como a gente prever. Foi um tweet. Infelizmente, para mim, foi um tweet negativo. Mas deixa eu falar. Interessante você chamar atenção para esse fato, viu, Aníbal? A gente está vivendo um cenário... Bom, 2020 é um ano surreal, né? Quando a gente for analisar o ano que estamos vivendo nesse momento, ele vai entrar, sem dúvida nenhuma, para os anais da história como um dos anos mais... Eu não sei se catastróficos, catastróficos por um lado, né, claro, pelas perdas de vidas humanas pela pandemia da Covid-19, mas pelas dificuldades econômicas também, as perdas que tivemos, pela volatilidade extrema, né, mas eu diria também pelos acontecimentos que estamos vivendo, né, são coisas surreais, né, coisas que marcam realmente uma geração, talvez, né? E nós estamos aqui vivendo esse momento. Eu acho que vamos contar ainda aí para os nossos netos, para os nossos filhos, o que foi o ano de 2020 e ainda não terminamos o ano, né? Estamos aí no mês 10 somente, faltam 2 meses ainda, mas é um ano muito marcante em todos os cenários, né? Acho que todo mundo pessoalmente aí viveu momentos de muita dificuldade, instabilidade, insegurança, todos vivemos aí perdas que podem ser ou não reparáveis, as de vidas, claro, serão irreparáveis, então a dor de cada um é muito pessoal, mas é um ano muito marcante. Isso 2020 fica marcado como um ano muito diferente, distinto dos outros. Mas é também um ano de oportunidades, né? Assim, não à toa a gente vê aí notícias toda hora, né, Aníbal, no cenário econômico, os maiores bilionários ficaram ainda mais ricos, né? Quem lucrou com a pandemia foram os mais ricos de cada camada social, porque surgem oportunidades, né? E essas são as pessoas que têm dinheiro na mão para investir, têm dinheiro disponível, têm capital líquido, como o Aníbal muito bem observou. Quais são as estratégias, Aníbal, que a gente precisa observar para, primeiro, ter esse capital disponível e líquido, né? Sem perder a rentabilidade, sem deixar comer para a inflação ou para a perda de juros, e como ficar ligado em possíveis chances que surjam nesse caminho aí tortuoso e de incertezas? Eu tenho sido a favor de aplicar em alguns fundos. Fala de ações aqui, que eu acho que é um assunto mais interessante. É o que a galera quer saber, né? É sempre assim. É o que a galera quer saber, exatamente. De fundos que sejam mais ativos. A gente tem fundos que são mais passivos, ou seja, que acompanham mais os movimentos da Bolsa, e que ganharam muita relevância nos últimos anos, e tem fundos mais ativos, que os gestores escolhem alguns papéis, né? Eu tenho priorizado hoje os fundos que têm uma gestão mais ativa, porque pode ser que a gente passe um período, por exemplo, aqui no Brasil, que nem teve de 2012, 2013 até 2018, que a Bolsa ficou de lado, não ganhou nada, o cara passou 5, 6 anos sem ganhar nada, quem aplicou simplesmente em Ibovespa, né? Mas a gente viu alguns fundos ganhando 10%, 20%, 30% ao ano, porque escolheram os papéis certos, né? Então, a gente tem um fundo que eu particularmente gosto muito, que infelizmente fechou, abriu uma janela muito rápido, mas foi
uma questão dessa de oportunidade que a gente precisa ter liquidez para aproveitar, que é o Constellation. O Constellation está com 2-3% de rentabilidade positiva no ano, enquanto o Ibovespa cai 18%, né? A gente teve em março uma demonstração clara de como os papéis se movimentam em direções diferentes, né? As ações de tecnologia subiram para caramba e as de setor financeiro ficaram para trás. Então, a gente precisa estar constantemente avaliando o preço das ações para ver se tem alguma oportunidade ou não, e os gestores acho que são bem capacitados para fazer esse tipo de análise, então eu prefiro delegar e terceirizar isso, né? E para quem que não gosta de investir em fundos, aí, de novo, uma opinião particular, né? Eu tenho preferido aqui ações que vão se beneficiar de um cenário de juros baixo durante um bom tempo. Apesar da inflação tá aparecendo aí nos noticiários, etc., eu ainda acredito que a gente vai manter uma taxa de juros baixa durante um bom tempo. Hoje tivemos um IPCA de 0,64%, o índice de inflação do mês de setembro, só para atualizar, né? Um índice que veio bem mais alto do que se esperava. Não sei se liga um sinalzinho amarelo, mas, a primeira orelhinha ali deve estar levantada já. Né? Então, a gente tem priorizado o setor de construção, por exemplo, que eu acho que está um pouco atrasado, eu acho que é muito sensível à taxa de juros, preço de imóveis, esse tipo de coisa. E ficar de olho na inflação, como a gente você está comentando aí, porque já era, de certa forma, esperado um repique, assim, né? Porque os preços caíram na pandemia, é lógico que uma hora eles iam voltar. A gente viu o IGPM com uma subida vertiginosa, porque o IGPM... Esse aí pirou, né? Esse aí enlouqueceu o IGPM, né? O IGPM, para quem não conhece, ele é mais pesado, o índice, no setor de bens. Então, por isso que ele teve uma alta mais sensível, assim. E pior, influencia nos aluguéis, né? Rapaz, que eu tenho... Exatamente. Eu tenho alguns clientes que falam, mas o meu aluguel subiu 15%, 18%, não é possível, o que você explica? Eu falo, caramba, calma, é que o IGPM tem 60% do índice dele composto pelos compostos que são agregados da produção, eles são precificados em dólar e tal, o dólar subiu, enfim, é difícil explicar, mas é por aí, né, Aníbal? É por aí. E o IPCA ele é muito pesado em serviço, e a gente sabe que o setor de serviço ainda está tentando voltar, né? E pode ser que quando ele volte à tona, realmente é 100% que estava pré-crise, a gente tem um IPCA um pouco mais forte também. O Banco Central não tem demonstrado muita preocupação, está tentando fazer o que a gente chama de forward guidance, que é você, não interessa qual seja o IPCA, eu vou manter a taxa de juros baixa, porque assim ele tenta puxar as taxas de juros de longo prazo para baixo, mas é uma preocupação, acho que precisa ficar de olho. A gente precisa ficar de olho, né? Ainda mais se tratando de Brasil, com o histórico que a gente tem. A gente não resolveu os problemas que a gente precisava resolver, problemas de inflação, gargalo de produção, de infraestrutura, que todo mundo sabe, entendeu? Então, pode ser que, cedo ou tarde, a gente venha ter um problema aí de inflação. Eu acho que é importante a gente ficar de olho. Legal, Aníbal. Bom, para a gente já ir encerrando o nosso papo, na semana que vem teremos uma semana mais curta, teremos o feriado do dia 12 de outubro, né, de Nossa Senhora Aparecida. O que você está prevendo aí para a próxima semana? O que você está imaginando de cenário para os investidores? A gente teve alguns IPOs essa semana, o Grupo Mateus, por exemplo, fez o maior IPO de 2020, né? Chegou aí a captar 4,8 bilhões, 4,5, perdão, me fugiu o número exato agora, mas enfim, é o maior IPO do ano de 2020, muitos investidores buscando boas oportunidades de investimento. O que você está prevendo aí para a próxima semana? Não só aqui, mas também lá fora. Parece que o Trump não está querendo o debate que não seja presencial. O online ele está fora. Como é que você está vendo isso? Polêmico. Eu estou um pouco otimista com relação aos ativos em geral de risco. Justamente por isso que a gente falou das eleições, pelo fato do Brasil, pelo menos no curto prazo, o Brasil em 5 minutos tudo pode mudar, mas no curto prazo parece ter acalmado os ânimos com relação ao fiscal e etc. Eu acho que essa queda que a gente teve em setembro, uma queda forte em todas as bolsas internacionais, e a parte de renda fixa também sofreu e tal,
Faz sentido, uma vez que a gente teve vários meses de recuperação forte em termos de preço, então é normal a gente ter uma realização, entendeu? E eu acho que a gente deve seguir o caminho positivo em relação a risco, mas sempre com essa estratégia que a gente tem seguido, né? Sempre mantendo uma liquidez um pouquinho acima do que a gente mantém normalmente, justamente para aproveitar essas oportunidades que possam surgir, né? Tanto aqui no Brasil, que toda hora parece uma coisa diferente, quanto no cenário americano, um tweet, alguma coisa assim. É nesse sentido que a gente tem montado a nossa estratégia, um pouco mais otimista e com liquidez para poder aproveitar alguma oportunidade que possa vir a surgir. Maravilha. Aníbal, obrigado demais aí pela sua presença, bem-vindo de volta, um grande abraço, até a próxima, considerações finais aí. Obrigado, é um prazer estar de volta depois de algumas semanas. Eu deixo aqui uma mensagem positiva, que nem eu deixei na época da crise. Eu acho que cedo ou tarde as coisas se resolvem e o ser humano ele é incrível, um bicho que consegue ultrapassar grandes dificuldades, né? Então faz parte a gente ter tido um mês ruim em setembro, e a gente tem que estar atento às oportunidades, ter liquidez para aproveitar as oportunidades, mas não deixar de acreditar no país e na recuperação econômica, que está evoluindo bem. E busque um tutor, um assessor, sempre para não tomar suas decisões com base em muita informação. Você, Rafa, que é do meio de comunicação, sabe melhor do que eu. Hoje em dia, a dificuldade é de obter informação, mas sim de obter uma informação inteligente, né, importante, né, que tem muita informação, mas tem muita porcaria por aí, infelizmente. Assim, duas coisas aí você trouxe, aí você trouxe quase um outro tema, né, mas vamos lá rapidinho. É importantíssimo isso que você falou, porque a gente está vivendo uma era onde a gente é inundado por informações, né, a gente tem o tempo todo muitas informações sobre investimentos, sobre dados financeiros, sobre possibilidades, então é importante filtrar, é importante absorver, é importante entender e é importante, acima de tudo, trazer algo que seja bom para você. E só quem fará isso é um assessor de investimentos que conhece o seu perfil, conhece o que você tem de capacidade financeira, conhece as suas possibilidades e conhece em você. Conhece você. Talvez você não seja um cara que tem um apetite para risco, apesar de ter um volume de dinheiro grande. Ou você é um cara que tem apetite para risco, apesar de ter um dinheiro talvez um pouquinho mais restrito. Então, esse é o cara que vai trazer as informações mais corretas, mais abalizadas e mais precisas para adequar o seu perfil de investimento ao cenário que a gente está vivendo, né? Eu sou um cara de comunicação, de fato, sou jornalista, todo mundo sabe. Primeiro é importante depurar as informações, né? Filtrar tudo que a gente recebe de internet, grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Vamos filtrar tudo, não tem regra mágica, não tem segredo, não tem nada de muito, assim, coelho da cartola. Desconfie de quem te promete rentabilidade de 1% ao mês com um cenário de juros tão baixo, desconfie de quem te vende algo que vai ser muito relevante daqui para frente. Busque informação, busque se aconselhar primeiro com quem conhece o mercado para depois tomar suas decisões. Essa, sem dúvida, se essa puder ser a frase final, eu fico com ela. Mas não, eu prefiro trazer uma coisa que você falou, Aníbal, que é importante, que é ficar antenado com o que vai acontecer, ter dinheiro no bolso, ter dinheiro reservado, quem puder, quem tiver a chance, guarda ali uma graninha para as boas oportunidades que podem surgir, porque num cenário de volatilidade e incertezas, essa é a galera que acaba tendo muito sucesso no mercado financeiro. Valeu, Aníbal. Obrigado a você também que esteve com a gente ligado em mais uma edição do Conversa que Rende. Acompanhe a gente nas redes sociais, instagram.com/MacLeod Partners. Estamos no LinkedIn, MacLeod Partners, e também no Facebook, MacLeod. Siga a gente nas redes sociais, inscreva-se, assine o nosso podcast. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.